Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim? Não? Sim, Sim? boa noite. Boa noite. Então, vamos dar início à essa que será a nossa última aula, né, de Química Inorgânica e Físico-Química, visto que a nossa prova já é na próxima semana. Hoje nós vamos falar sobre os gases, comportamento dos gases, né, gases reais e gases ideais. E é a última parte do nosso conteúdo de Físico-Química para a nossa prova da próxima quinta-feira. Né, já postei para vocês as atividades avaliativas, né, há uma semana aí atrás. E aí nós encerramos esse bimestre, né, esse semestre, na verdade, né? Partimos aí dos próximos períodos. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Não vou esperar mais o pessoal, não. Se eles forem chegando aí. Ou caso contrário, depois eles acabam assistindo lá, né? Então, vamos lá. Bom, como eu disse, nós vamos falar hoje sobre o comportamento de gases. Vamos ver aí o comportamento dos gases ideais e dos gases reais. E como que isso interfere aí na nossa vivência profissional, né? Qual a aplicação prática disso, qual a importância disso aí na química, na farmácia de uma maneira geral. Na biologia como um todo também, né? Apesar da gente compreender muitos processos químicos como química pura, química aplicada, né? Nós temos que pensar que todo processo bioquímico, todo processo fisiológico, ele é químico também, né? O bioquímico, né? Os processos biológicos são realizados a partir de reações químicas, né? Se acontecem, se procedem aí, se efetuam, né, a partir de reações químicas que ocorrem no nosso organismo. E nós temos uma relação muito grande com os gases, né? Oxigênio, gás carbônico, o nosso corpo, ele tem essa constante troca de oxigênio por gás carbônico, né, numa reação química que ocorre aí de combustão nas nossas células, e que vem, como vocês podem ver aqui, ó, né, a importância do estudo dos gases, na prática, entender processos que envolvem gases, como a respiração e a fotossíntese, né, a respiração e a fotossíntese são muito relacionadas, né, porque a fotossíntese libera o oxigênio, que é necessário à respiração, que libera o gás carbônico, que é necessário à fotossíntese, né? É um ciclo de respiração e fotossíntese. A combustão de gases, né? Combustão do gás natural, combustão do gás de cozinha aí também, né? Que é o GLP. E as reações químicas, por exemplo, envolvidas no processo de digestão. Todo mundo sabe aí que acabam gerando gases, né? Os famosos gases intestinais aí. Principalmente porque nós temos muitas bactérias fermentadoras no nosso intestino, e a fermentação, uma das características dela é a produção de gás carbônico. Né? Por isso que o pão cresce, tudo que fermenta aí acaba crescendo de volume, porque o gás carbônico que é liberado, ele ocupa o espaço ali, né? Expande as massas. Do ponto de vista teórico, o estudo dos gases ajudou na compreensão das reações químicas, de uma maneira geral. Foi muito importante aí para os estudos, por exemplo, da lei de conservação de massa de Lavoisier, das leis das proporções definidas de Proust, da lei das proporções volumétricas de Gay-Lussac e da hipótese de Avogadro. Então, todas essas, tanto a lei da conservação de massa, da lei das proporções definidas e a de Avogadro, nós já estudamos, né? Vocês devem se lembrar aí. Avogadro fala especificamente sobre o número de mols, né? O número de Avogadro, aqueles 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Conservação de massa, que diz que nada se cria e nada se perde, né? Na natureza, tudo envolve transformação química. E a lei das proporções definidas, aquela lei que eu falei com vocês, que é a lei da receita química, né? E se eu começo
com uma quantidade de produto, eu termino com a quantidade de reagente, eu termino com a mesma quantidade em massa de produtos, respeitando a lei da conservação de massa de Lavoisier, mas as proporções são definidas estequiometricamente. Se é um gás carbônico para 2 moléculas de água, se eu quiser multiplicar por 2 a equação, eu vou ter 2 gás carbônicos por dobro de água também. Né? Isso são proporções definidas. Uma receita X de reagentes, de ingredientes, vamos dizer assim. Se eu quiser duplicar a receita, eu tenho que definir as proporções, né? Tem que manter as proporções ali, a mesma quantidade. Os gases possuem massa, né? Isso é óbvio. Ocupam todo o recipiente, né? Onde eles estão contidos aí. Todo o volume do recipiente ele ocupa. Varia muito de acordo com a pressão, a questão do volume dos gases. Então, eu posso comprimir, eu coloquei um exemplo aqui de uma seringa. Eu posso comprimir uma seringa e tornar os gases, as moléculas, os átomos mais próximos, tendo um menor volume, ou eu posso expandir aqui o êmbolo e separar mais os átomos e ter volumes maiores. Por isso que nós vamos ver que a pressão, o volume e a temperatura estão diretamente relacionados numa fórmula química, PV igual a nRT. Em 2 situações, como a gente viu aqui, P1, V1 dividido por T1 igual a P2, V2 dividido por T2, né? A gente vai ver essa fórmula aí daqui a pouco. O volume dos gases varia muito com a temperatura. Como a gente viu lá na disciplina do período passado, a energia das moléculas, né, a questão térmica, vai definir o grau vibracional das moléculas, né? O quanto as moléculas vão vibrar, o quanto os átomos vão vibrar, e se manter mais próximos ou mais distantes. Quanto mais quente, mais volume, né? Porque as moléculas vão estar mais distantes umas das outras, porque a energia entre elas vão vibrar, a energia vai ser maior. Quando elas vibram próximas, né? Quando elas vibram próximas com pouca energia, elas ficam pertinho umas das outras, sólido, líquido. Quando eu aumento a temperatura e chego no gás, por exemplo, a vibração é muito maior devido à minha energia, né, vibracional, e as moléculas se afastam mais e ocupam maiores volumes. Variáveis de estado dos gases. Para definir o estado de um gás, é preciso saber sua quantidade de matéria, volume, pressão e temperatura. Matéria dada em número de mols, volume dado em litro, ml, pressão dada em pascal, ou atm, e temperatura em graus Celsius e Kelvin, né? Depende da fórmula que a gente utiliza. Então, o volume é o próprio volume do recipiente, em litros, ml, centímetros cúbicos, metros cúbicos. Pressão é resultante dos choques das partículas do gás com as paredes do recipiente. E aí eu tenho as unidades, né? Pascal, ATM, que é a pressão atmosférica ao nível do mar aí, né? 1 ATM, baseado na pressão atmosférica ao nível do mar. Milímetros de Hg, né? Também uma medida de pressão. Experimento de Torricelli foi feito, né, por esse pesquisador, por esse cientista aqui, chamado Torricelli, com o estudo da pressão atmosférica. Ele que definiu o milímetro de Hg, porque ele fez o seguinte experimento, lá em 1600 alguma coisa, né? Uma coluna de 1 centímetro cheia de mercúrio é emborcada em um recipiente contendo mercúrio, como vocês estão vendo ali, ó, aqui nessa figura. A pressão atmosférica, como nós vamos ver, vai pressionar o líquido para baixo, fazendo com que eu tenha uma pressão dentro da coluna de mercúrio, né? Ao nível do mar, a coluna estaciona a uma altura de 760 milímetros de Hg. 760 milímetros, que é o que ele achou aqui, de mercúrio, que equivale a 1 atm, que, né, 1 atm, uma atmosfera, ou 1 torr. Joia? 1 atm ou 1 torr. 1 atm é 760 milímetros de Hg, 1 torr é igual a 1 milímetro de Hg. Só para questão de conversões aí, tá? Se tiverem que fazer cálculo.
Pressão são as colisões que as partículas constituintes do gás efetuam contra as paredes do recipiente que o contém. Quanto maior a pressão, maior as colisões das partículas com o recipiente. Por isso que pode gerar explosões, né? Altas pressões. Como uma panela de pressão aí, vocês imaginarem. As unidades mais utilizadas para medida de pressão são a atmosférica, o milímetro de Hg, o pascal, o torr. Ok? Pressão atmosférica normal ao nível do mar. Condições normais de temperatura e pressão aí, a pressão considerada é 1 atm ou 760 milímetros de Hg. Volume é quantidade de espaço ocupado, que pode ser ocupada dentro, né, do recipiente que contém o gás, por um corpo, né, um corpo, se for sólido, ele não muda de formato, se for líquido, ele ocupa o volume do recipiente até o volume que ele estiver, e se for gasoso, ele ocupa todo o volume do recipiente. O gás ocupa todo, né? Volume total. A temperatura, médio grau de agitação das partículas do gás. Como eu disse para vocês, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, maior vibração molecular, e as moléculas vão ficar mais distantes, vão se colidir mais, vão se afastar mais e vão ocupar volumes maiores. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das partículas, energia térmica e energia cinética, uma se transformando em outra. Ok? Temperatura pode ser medida em graus Celsius, graus Fahrenheit e em Kelvin. A escala Kelvin é chamada de escala absoluta de temperatura. O 0 Kelvin, que é a menor temperatura que pode ser atingida, onde se teoriza que as moléculas param de vibrar, onde não tem vibração molecular nenhuma, porque não tem energia mais a molécula, é no 0 Kelvin. Seria menos 273 graus Celsius. Não há movimento de átomos e moléculas no 0 Kelvin. E, para eu transformar a temperatura em graus Celsius em Kelvin, eu tenho que somar 273. 1 grau Celsius são 274 graus Kelvin. Ok? Entenderam? Isso foi experimento aí de Thomson e de Kelvin. Ok? Conhecendo-se então os valores de temperatura, pressão e volume, T, P e V, do gás, define-se o estado do gás. Então, para eu saber exatamente, isso é importante. Para eu definir o estado de um gás, eu preciso de saber quais variáveis: sua temperatura, sua pressão e seu volume. A quantidade de matéria, como nós vimos, é o número de mol, é a representação da quantidade de partículas existentes no sistema. Né, uma dúzia, um quilo, mas em química a gente fala de mol, não é verdade? Que é 1 mol são 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, é a unidade de medida que a gente usa para cálculos químicos, como a gente já viu aí na unidade passada, né? Em unidades passadas dessa disciplina, na disciplina até do período passado também, na química geral. Bom, então nós temos os gases ideais e os gases reais. Obviamente tem uma diferença entre os dois, né? Com relação ao comportamento. Ideal é o que se espera do gás, e real são algumas situações atípicas que a gente vai ver. Os gases apresentam um movimento contínuo e desordenado, né? Isso aí nós todos sabemos disso. Isso está relacionado à questão vibracional, temperatura. E, como nós vimos também, eu preciso saber das 3 variáveis do gás. Eu preciso conhecer a pressão, o volume e a temperatura dos gases. A direção e o sentido das partículas somente são modificados quando elas colidem umas com as outras. As colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, não há perda de energia cinética durante as colisões. E se um gás apresenta essas características, é chamado de gás ideal. Onde, então, encontramos gases ideais? Os gases ideais não existem na natureza, né? Não são esses gases reais que a gente conhece. No entanto, nós podemos fazer com que um gás real comporte-se semelhante a um gás ideal. Como? Elevar sua temperatura e baixar sua pressão. Então, eu elevo a temperatura, abaixo a pressão, um gás real passa a se comportar como um gás ideal. Quando isso ocorre, a gente chama o gás de gás perfeito. Aqui um exemplo, um pneu sendo calibrado, né? Essa é a utilização aí da pressão, né, do
do volume e da pressão, como vocês sabem aí, quanto maior o volume de ar que vocês colocam, maior a pressão dentro do pneu. O número de mols é a quantidade de partículas que nós vamos encontrar. Não se esqueçam que para calcular isso, o número de mols eu preciso dividir a massa pela massa molecular, ou molar, né? Número de mols é a M por MM, né? O número de mols é igual a massa em gramas dividida pela massa molecular em gramas por mol. E eu vou ter meu N saindo ali dessa fórmula com unidade mol. CNTP é a sigla que refere às condições normais de temperatura e pressão de um gás. Temperatura 0 graus Celsius ou 273 graus Kelvin e 1 atm. Então, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. 1 atm de pressão, 273 Kelvin, que são 0 Celsius. Volume de 1 mol de qualquer gás é 22,4 litros na CNTP. Na CNTP, todos os gases ocupam 22,4 litros. Ok? Isso aí vem da fórmula, né? N por M ao quadrado, essa fórmula aqui, ó. Tá? Se você tiver que usar ela, não é só coloquei aqui como para conhecimento de vocês. No sistema internacional aí de medidas, né? A unidade padrão de pressão é o Pascal ou Newton por metro quadrado, tá? Ok? Transformação isocórica. Então, vamos para as transformações. Aqui nós temos as transformações. Como eu tenho P, V e T, eu sempre mantenho um deles constante. Se eu manter a pressão constante, se eu manter a temperatura constante, se eu manter o volume constante, alterando só os outros dois. Então, como que acontece? Se eu pegar um gás com pressão e temperatura, alterar a pressão, temperatura e manter o volume, alterar volume, temperatura e manter a pressão, ou alterar pressão e temperatura e manter o volume. Então, eu posso manter a pressão constante, o volume constante ou a temperatura constante. Isocórica, isométrica, isovolumétrica ou isotérmica. Iso, né, de manutenção. Variação da pressão com a temperatura a volume constante. Pressão e temperatura variando com volume constante é isocórica ou isométrica. Aí eu tenho essa fórmula, né? Se o volume é constante, se a fórmula é... Deixa eu escrever aqui para vocês. A fórmula é P1, V1, dividido por T1, igual P2, V2, dividido por T2. Se eu vou manter a pressão constante, eu vou tirar a pressão da fórmula. Se eu vou manter o volume constante, eu vou tirar o volume da fórmula. Se eu vou manter a temperatura constante, eu tiro a temperatura da fórmula. Nesse caso da isocórica, como a pressão é constante, desculpa, como o volume é constante, né? Eu tiro o volume da fórmula, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Então guardem aí. Transformação isocórica ou isométrica. Volume constante. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. É a fórmula que a gente usa. Apertando-se o botão, esse aqui é um sistema, né, de aerossol, vocês podem observar aqui um spray, ó. Você aperta o botão aqui de acionamento, você abre a válvula, mistura do líquido ali com o propelente, sob alta pressão, exerce uma pressão e acaba fazendo com a mistura se dispersa em forma de aerosol. O que acontece com o frasco quando isso acontece? Ele resfria, não é isso mesmo? Porque você está provocando alterações, né, no comportamento, naquelas três variáveis, pressão, volume e temperatura. Eu alterei o volume, né? Observem
né, e alterei a pressão, então eu vou ter uma alteração de temperatura. Entenderam? Por isso que é o resfriamento do frasco quando você aperta um botão de um propelente aí, de um spray. O volume é mantido constante, né? Porque é o volume do recipiente ali dentro. Então, a sua pressão vai ser alterada e a sua temperatura vai ser alterada. A sua temperatura vai diminuir e a sua pressão. Consequentemente, como a quantidade de matéria ali vai ser menor, né? Vou ter também uma redução. Com o volume de um gás varia com a... Opa. Não, tá certo. Como o volume de um gás varia com a pressão e temperatura, variação do volume com a pressão e a temperatura é a lei de Boyle-Mayer. Observem aqui que eu estou falando agora de retirar a temperatura da fórmula. Eu vou ficar com P1V1 igual a P2V2. Se for a pressão constante, né, eu chamo de... Se for a volume constante, como a gente viu aqui, eu chamo de isocórica. Se for a temperatura constante, eu chamo de isotérmica. A isotérmica é a manutenção da massa, da pressão, do volume, né, a alteração, né, desculpa, do volume, mas com consequente manutenção da temperatura. Por isso que é uma isotérmica, né? Observem que a massa vai ser a mesma, porque eu não vou ter alteração de massa aqui dentro, não vou tirar nem colocar nada, mas a pressão que eu vou exercer vai ser maior, fazendo com que eu tenha uma redução de volume, aumento de pressão com redução de volume a uma temperatura constante. Então, eu vou tirar da fórmula o meu T. Vai ficar P1V1 igual a P2V2. Sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão. Inversamente proporcional. Quanto maior, menor. Quanto menor, maior, né? E a isobárica, que vem de pressão constante, eu vou tirar P da fórmula. Vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. É a variação do volume com a temperatura, pressão constante. Ok? Varia o volume com a temperatura, pressão constante. Ok? Aqui um exemplo da isobárica. A pressão é constante, a massa, obviamente, é constante. Então, eu vou ter um aumento de temperatura, é o que acontece com a panela de pressão, né? A massa que está lá dentro é constante. A pressão vai ser alterada, né, no final aí devido ao aumento da temperatura, né? Então, isso é o que acontece quando você põe uma panela de pressão no fogo. Você vai ter um consequente aumento da pressão interna devido ao aumento da temperatura, ok? Mas se eu mantiver a pressão constante, que é o que a gente está propondo aqui, né, na transformação isobárica, pressão constante, massa constante e variação de volume com temperatura. Sob pressão constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Lei química dos gases aí de Avogadro. Volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos à mesma pressão e temperatura, possuem o mesmo número de moléculas. Se o número de moléculas for 6,10 a 23, temos 22,4 litros por mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão. Uma TM, 273 Kelvin. A equação de Kleiper-1, que nos levou a toda essa discussão aqui, é a equação PV igual a nRT. P é pressão em atm, V é volume em litros, N é o número de mols em mols, R é uma constante universal dos gases, que vai ser 0,082 atms vezes litro por mol Kelvin, ou 62,3 milímetros de Hg litro por mol Kelvin. Ok? Então, é a variação aí, é o que nos leva àquela fórmula P1V1T1 igual a P2V2T2,
vem dessa fórmula, dessa equação de Kleiper-1, que PV igual a nRT. Eu sempre tenho uma incógnita para você calcular, né? Eu sempre tenho uma incógnita para você calcular. Então, PV igual a nRT, eu tenho 5 variáveis aqui. O R é constante, 0,082. Né? Normalmente a gente usa ATM mesmo. E os demais é o que vai ser. Você vai jogar na fórmula para fazer o cálculo. Aqui um exemplo. É possível calcular a densidade do gás a partir da equação de Kleiper-1 também. Porque se PV é igual a nRT, N é massa por massa molecular. Eu substituí aqui o número de mols por massa e massa molecular. Joguei, olha só que eu troquei, passei o M para lá e o V para cá. Né? Passei o V para aqui. Só fiz uma troca aqui, matemática. E aí, no final, eu tenho que a densidade pode ser calculada por pressão vezes o número de mols. A massa molecular, na verdade, né? D igual a densidade, a pressão vezes a massa molecular, dividida pela constante dos gases vezes a sua temperatura. Isso só para os gases, tá? Determinar aí só para gases. O M é a massa molar do gás, né? Então, a densidade pode ser calculada dessa forma. Pressão vezes massa molecular, dividido por constante dos gases vezes temperatura. Alguma dúvida? Querem fazer algum questionamento com relação à prova aí da próxima semana? Com relação ao exercício? Nossa matéria acaba aqui. Vocês têm ainda um tempo aí, se quiserem fazer algum questionamento. Nada não? Então tá bom. Mandem para mim as atividades, viu, pessoal? Não se esqueçam, mandem a tempo aí para poder fechar essa nota de vocês rápido. Tá joia? Então, bom final de semana para vocês aí. Boas provas na próxima semana. Um abraço. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.